Estamos de volta com Agrofrutas e Companhia. Agora, a gente vai para o Rio Grande do Sul. O repórter Eduardo Silva conta pra gente sobre o trabalho de monitoramento de pragas no pomar de pêssego e traz dicas para o controle da mosca das frutas, que vale também para outras culturas. Vamos acompanhar. Esse grupo de especialistas se reúne semanalmente na sede da Embrapa Clima Temperado. Em pauta, o monitoramento de pragas que atacam os pomares de pessegueiros. Representante dos produtores, Emater, secretarias municipais de agricultura da região, universidade, da Embrapa e até mesmo da indústria de beneficiamento analisam a situação e disparam um alerta para o homem do campo. O sistema de monitoramento auxilia os produtores no controle de pragas, evitando o desperdício de produtos químicos. Sem intervenção, a mosca da fruta e a grafolita podem comprometer toda a safra nos pomares de pessegueiros. No campo se utilizam equipamentos como este para atrair os insetos. A armadilha tipo bola existe desde a década de 50 e é utilizada para capturar a mosca da fruta. Já a armadilha tipo delta serve para atrair a grafolita através de feromônios. Nesta armadilha, nós colocamos como atrativo proteína hidrolisada e semanalmente é feito o monitoramento com a contagem das moscas capturadas e a troca do atrativo. Para nossas condições em pessegueiro aqui no sul do Brasil, a Anastrefa fraterculus é a principal praga, né? Mas a gente pode também monitorar a Ceratitis capitata, que é uma praga que tem sido registrada frequentemente. No caso desta armadilha, é conhecida como armadilha delta. Ela é utilizada muito principalmente para mariposas. Nesse caso aqui a gente monitora a Grafolita molesta, que é a mariposa oriental, que é uma praga importante que ataca brotações e frutos, né? No interior da armadilha nós colocamos como atrativo um feromônio sexual, que normalmente ela vem em septo, e também a avaliação é feita semanalmente, capturando os adultos e fazendo a contagem, e a cada 30 dias mais ou menos nós trocamos o atrativo, o feromônio e o piso, que é um piso aderente, que é quando os machos atraídos eles ficam aderidos na cola, e assim você tem a possibilidade de contar, fazer o registro. De posse das informações coletadas a campo, o grupo elabora um informativo onde constam as áreas infestadas e as recomendações técnicas. Nas discussões em grupos, novos princípios ativos para atrair os insetos estão em pauta. O Ceratrap, por exemplo, que é feito à base de resíduos animais e vegetais, pode ser uma alternativa. O principal objetivo dessa nossa reunião aqui seria fornecer subsídio para o produtor nos principais problemas que a gente tem na cadeia, que é o controle de pragas, né? O controle de mosca das frutas, né? E tem das demandas do produtor seria um atrativo que a gente conseguisse reduzir a mão de obra do produtor. Então a gente tem discutido na reunião com um grupo de trabalho para fornecer esse subsídio, essas informações para o produtor de atrativos. O Ceratrap é um deles, que a gente teria como utilizar ele tendo uma menor utilização de mão de obra. Ele duraria mais tempo na planta, né, do que outros atrativos já utilizados. Né. É líquido, é pó, é uma isca? É líquido, é pastoso, como a gente chama, né? Ele tem uma concentração líquida, né? É um atrativo que o produtor ele pode utilizar tanto para monitoramento, para verificar se o pomar a gente tem a presença da mosca das frutas, ou ele pode ser utilizado para controle total, quando a gente já percebe a população da mosca das frutas e aplicação na forma de isca tóxica. Né? É biológico? Ele é um produto que ele é à base de restos de animais, então tem dejetos de animais. Né? E toda praga está sujeita às variações do clima. Por isso, a agrometeorologia é parte fundamental neste trabalho. Estações como essa são colocadas em pontos estratégicos. Os dados são coletados e analisados pelos meteorologistas. Para essa safra, várias influências já tiveram, como horas de frio, as temperaturas, as geadas que ocorreram que poderiam ter ocorrido, já praticamente não influenciam mais. A partir de agora, tem algumas variedades mais precoces que elas estão sendo colhidas já, que a fase de umidade do solo seria importante, só que na nossa região aqui, normalmente essa época sempre tem umidade adequada para o pessegueiro. A partir de agora,
Agora, para algumas variedades mais tardias, ou de colheita mais tarde, nós temos que cuidar a umidade do solo, né, que seria a falta dela diminui principalmente o tamanho de fruto, e chuvas em excesso, existe uma tendência de aparecimento de doenças e muitas vezes não é adequado, ou seja, o produtor tem que botar mais produto químico, baixa um pouco a qualidade da fruta. Mas esse ano existem algumas expectativas de previsão de clima que vai se fazer um ano um pouco mais seco, então o problema seria de ficar atento à umidade do solo. Geada, para algumas variedades, é uma fase extremamente suscetível, a fruta fica muito suscetível à geada, porém, na nossa região aqui, a probabilidade de ocorrência é muito baixa nessa época agora. Até o mês de setembro existia uma pequena probabilidade de ocorrência, mas a partir de agora praticamente ela é inexistente. Então, basicamente, o produtor tem que ficar atento das variedades que vão ser colhidas daqui para frente, o controle e a umidade do solo, basicamente. Na verdade, a temperatura não serve para controle, mas serve para uma certa previsão. Ou seja, toda a vida ela vive muito em função de temperaturas, então, em anos mais quentes acelera um pouco o processo de multiplicação, ou seja, de maiores populações de insetos e doenças, e em anos mais frios um pouco menos. Então, o que a gente tem feito é fornecido dados, principalmente para os entomologistas, para que eles procurem relações que a gente possa prever com mais antecedência a ocorrência ou não de determinada safra com relação à ocorrência de pragas e doenças. A região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, produz pêssegos para a indústria de frutas em compotas. Dentre as variedades no campo, se destaca a esmeralda, que ocupa mais de 60% das áreas em produção. No município, são mais de 600 produtores e uma área estimada em mais de 3.000 hectares com pomares de pessegueiros. A colheita estimada nesta safra deve ficar entre 10 e 12 mil toneladas, de acordo com a Emater. Para o produtor, esse monitoramento tem sido decisivo para agregar renda na propriedade e qualidade no fruto entregue para a indústria. A mosca, tanto a mosca como a grafolita, causa bastante prejuízo. Eu até avalio que a mosca provoca um dano muito maior, que a mosca ela coloca o ovo, né, e o inseto ele se multiplica dentro da fruta e deteriora a fruta apodrece, acaba se deteriorando totalmente, aí não tem comércio nenhum, né, aquela fruta vai fora e é prejuízo bastante grande. E a grafolita provoca dois danos, tanto na fruta, que ela causa lesão na fruta, e entre as doenças, como podridão parda, e a ponteiro dos ramos, né, que ela come o ponteiro dos ramos e a planta deixa de crescer, aquele vigor que ela tinha, né. Controle mais que a estação mais quente, na florada não é tanto, é mais depois que a grafolita, quando começa a brotação, o ciclo da brotação, e a gente monitora para saber a hora de aplicar o produto. Quando tem a infestação maior, a gente tem que aplicar para evitar o dano. E a mosca também é mais próxima à maturação do fruto, né? Que aí tu tem que monitorar para ter o controle da mosca para não te provocar o dano na hora da colheita. Os entomologistas da Embrapa criam moscas da fruta em laboratório, assim como os insetos que podem fazer o controle biológico da praga. Os estudos apresentam resultados satisfatórios e, em breve, a tecnologia deve ser testada em citros e em pomares de fruta com caroço. Multiplicar o inimigo natural, que é uma vespa, né? É a ordem Hymenoptera, e esse parasitóide é um parasitóide nativo, você encontra ele desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, chamado de Dorictobraco areolatus. Então, a criação do parasitóide também é feita em gaiolas adaptadas, né? E nessas gaiolas nós temos então alimento para o desenvolvimento dos adultos, normalmente esse alimento é mel, à base de mel. E nessas gaiolas também nós oferecemos as larvas para que o parasitoide possa se multiplicar. Então, nós realizamos uma unidade de parasitismo. Nessa unidade de parasitismo, nós colocamos várias larvas de mosca das frutas e deixamos por um período de 24 horas. O sistema de alerta também foi adotado pela Embrapa Uvivinho na Serra Gaúcha. Quem quiser acessar as informações desta semana, pode entrar no site embrapa.br e buscar pelo ícone Sistema de Alerta. É isso aí. O monitoramento do pomar ele é muito importante, principalmente agora com a estação mais chuvosa em boa parte das regiões produtoras, quando os insetos estão em fase de acelerada reprodução. Então, é um olho no pomar e outro no controle das pragas. Fique atento!